vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Agora, Senhor, nós nos colocamos perante a tua face. Queremos pedir que o Senhor nos abençoe nesse instante, falando às nossas almas através do teu Evangelho. Abençoe os irmãos que participaram do culto, que entoando os salmos, se dispondo na presença do Senhor com suas orações, dedicando-se ao Senhor integralmente em suas vidas. Ajuda-os, Deus, tem misericórdia deles. Dá a eles, Senhor, um coração contrito, quebrantado, e por meio da tua palavra eles encontrem graça diante dos teus olhos. Te louvamos por esse benefício que o Senhor tem nos feito. Fazemos assim para a honra e glória do teu nome santo. Por Cristo Jesus oramos agora e para sempre. Amém. Irmãos, a gente pode se assentar e eu gostaria de convidá-los para que os irmãos possam abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 16. Se você prestar atenção aí, se você já abriu em Mateus capítulo 16, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Observe que esse texto ele é dividido em duas categorias. Do verso 1 ao verso 4, o texto fala acerca do verso 1 ao verso 4, o texto fala acerca do pedido que os fariseus e saduceus fizeram a Jesus, dizendo assim: Senhor, dá-nos um sinal, mostra-nos um sinal. Depois você vai observar que do verso 5 ao verso 12, Jesus adverte aos seus discípulos acerca do fermento que havia entre os fariseus e os saduceus. Então observe que o texto é dividido aí nessas duas partes e ele está completamente ligado. Nós dizemos o seguinte, que esse texto é um único corpo. Ele é chamado de perícope. É um texto só. Apesar de que você está lendo aí na sua Bíblia dividido, né, a primeira parte é Cristo dizendo que não vai dar nenhum sinal, e a segunda parte ele advertindo os discípulos acerca do fermento dos fariseus. Na verdade é um texto sólido, é um texto único, e que ele está tratando apenas de um mesmo assunto. Ao passo em que ele diz para os homens: o Filho de Deus será reconhecido não por aquilo que faz, mas por aquilo que fala. Ele vai dizer que os falsos mestres, os falsos doutrinadores devem ser evitados e, portanto, o seu fermento deve ser retirado do meio do povo, tá bom? Nós vamos fazer a leitura do texto, e logo após a leitura do texto eu vou falar do contexto e vou, portanto, dividir o texto nessas duas partes, do verso 1 ao verso 4 e depois do verso 5 ao verso de número 12. Vamos lá, irmãos? Assim diz o Senhor: chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas
da doutrina dos fariseus. Irmãos, vamos portanto ao texto. Qual é o contexto aqui? Jesus está passando e está ensinando. E era muito comum, quando o mestre ensinava acerca da lei do Senhor, que as autoridades religiosas viessem até ele para experimentá-lo. Só que nesse texto aqui, Jesus tem acabado de sair de uma sessão de milagres. Ele fez alguns milagres. Por exemplo, ele fez um coxo andar, um cego voltar a enxergar, um surdo e mudo voltar a ouvir e a falar, e ele até mesmo ressuscitou uma menina. E essa série de milagres que Jesus Cristo tem feito despertou a curiosidade das autoridades de Israel. A autoridade aqui, entenda, os religiosos, saduceus e fariseus, aqueles que observavam a lei do Senhor e traziam algumas interpretações. Eram bem que duas denominações religiosas que tinham compreensões distintas acerca da palavra de Deus. Por exemplo, os fariseus, eles tinham uma certa dificuldade em alguns pontos da doutrina do Senhor, principalmente no tocante à aplicação da lei de Deus. Já os saduceus, eles não criam na ressurreição e nem criam que o Senhor havia de ter anjos. Então, eles possuíam uma doutrina um tanto que estranha. Mas eram dois segmentos religiosos que tinham uma certa compreensão aqui da palavra do Senhor. E Jesus Cristo acabara de fazer um grande milagre. Ele multiplicou pães e multiplicou peixes e saciou a fome dos homens, de tal sorte que um cesto enorme fora recolhido do local onde pães e peixes haviam sido multiplicados. Isso por 2 vezes, irmãos, por 2 vezes. Então os escribas e os fariseus, aliás, os saduceus e os fariseus chegam ao Senhor e dizem assim: nos diz se realmente tu é o Cristo. Nós queremos saber se realmente o Senhor é o Senhor de fato. Então faze-nos um sinal, dá-nos um sinal. Irmãos, se hoje alguém aparecesse aqui na rua dizendo o seguinte: eu sou o Filho de Deus, qual seria o teste de religião que nós faríamos para essa pessoa? Talvez alguém pudesse parar esse homem e dissesse o seguinte: você é o Filho de Deus, você realmente é quem diz ser, então vamos fazer o seguinte: está vendo aquele coxo? Dê ordem para ele andar aí, cure a enfermidade dele. Está vendo aquele cego ali? Olha, diga para aquele cego, para ele tornar a ver. Vamos ver se ele vai ser curado de sua cegueira. Está vendo aquele cortejo fúnebre? Diga para aquele homem ressuscitar. Eu quero ver se de fato você é quem diz ser, se de fato você é o Filho do homem, aquele homem vai ressuscitar. Ou assim, já que nós não estamos vendo problema nenhum aqui no nosso redor, olhe para os céus e diga assim: desça fogo dos céus. Ou, está vendo aquele rio? Faça o seguinte: atravesse aquele rio andando por cima das águas. Digamos que o homem ouvisse essa sua proposta e dissesse assim: cego, veja. E o cego: eu estou vendo tudo. Paralítico, coxo, ande. E aquele paralítico agora vai andar. Se você dissesse agora para um surdo: ouça, e aquele surdo ouvisse, você dizia: que homem maravilhoso. E as pessoas logo iriam acercar-se desse homem e dizer literalmente: esse homem realmente tem muito, mas muito poder. E se você dissesse: mas faça um teste aqui, faça com que fogo desça do céu. Aí ele dissesse assim: os céus abram-se, fogo, labaredas de fogo desçam do céu. Eu vou resolver o teste final. Você quer que eu ande por cima das águas? Então, muito bem, eu vou agora andar por cima das águas. E andasse por cima das águas, qual era a conclusão que você chegaria? Realmente este é o Filho de Deus? Não, é não. Poxa vida, é não, de maneira nenhuma. É justamente isso que os saduceus e os fariseus estão fazendo, ou fizeram. Eles pediram ao Senhor que lhe desse um sinal.
E Cristo agora responde a eles dizendo: nenhum sinal entre vós será evidenciado, a não ser aquele do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, é cabível que o Filho de Deus, o Filho do homem, passe 3 dias e 3 noites aonde? No seio da terra. O que Cristo acabara de responder para eles? O único sinal que será dado a vocês é que eu vou morrer. Agora os fariseus e saduceus devem ter olhado um para o outro dizendo assim: mas esse sinal aí a gente também vai dar. Afinal de contas, todos nós que aqui estamos vamos morrer. O que Cristo estava ensinando aos homens não era que um grande profeta ou Filho de Deus seria reconhecido por sinais. Não é isso, não é esse o problema do texto. É que os homens que anunciam a palavra de Deus não seriam reconhecidos pelos sinais que evidenciam, mas primordialmente pelas palavras que ressoam dos seus lábios. Um verdadeiro Filho de Deus, um pregador do Evangelho, aquele que é submetido à palavra do Senhor, e aqui o Filho de Deus não seria reconhecido primordialmente pelos sinais e maravilhas que operava. Você deve saber que nessa série de sinais que Cristo fez, 2 coisas ocorriam quando alguém com algum problema de saúde vinha até ele. A primeira é que os homens vinham com algum problema de enfermidade e ele fazia o quê? Perdoava os pecados. A segunda coisa é que a enfermidade saía de junto da pessoa enferma. Aquela pessoa era literalmente curada. Agora eu pergunto para vós, analisem, qual era o maior sinal? Curar o enfermo ou perdoar os pecados? Ora, o problema dos saduceus e fariseus não era que Cristo curava o enfermo, o coxo, dava visão ao cego, restaurava a saúde dos ouvidos do surdo. Não, irmãos. O problema dos saduceus e fariseus era que Cristo dizia: perdoados são os teus pecados. Porque à luz de toda a lei sagrada, somente Deus poderia perdoar pecados. O grande milagre não era que o homem tinha sua enfermidade sarada, mas que os seus pecados eram perdoados. O efeito da palavra de Deus, da lei do Senhor, agora estava sobre o homem, agindo não como um ato de condenação, mas agindo como um ato de graça. Pregadores hoje, fiéis ao Evangelho, nunca serão reconhecidos pelos milagres que fazem, mas sempre serão reconhecidos pela palavra que pregam. O capítulo 24 de Mateus, ele é um capítulo que trata literalmente de um ato escatológico. E Cristo lhe faz uma advertência tácita e clara para aqueles que lhe ouvem. Ele diz o seguinte: ora, virão falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos se instalarão entre vós, dizendo: estarei ali ou acolá, mas não deis crédito, porque se possível for, eles fazem descer o quê? Fogo do céu. E a ordem de Cristo é: não lhes deis crédito, ou seja, não creiam neles. Não são por sinais que pregadores fiéis, que o verdadeiro Senhor seria jamais reconhecido, mas antes ele seria reconhecido pela palavra que ele fala. Aqui no Evangelho nós temos um grande líder, um grande profeta, aliás, o maior que já houve. E esse profeta sequer providenciou um milagre sequer. O seu nome é João Batista. Em nenhum momento nós vemos a palavra dizer que quando João Batista veio do deserto, ele diz assim: abram-se as areias, porque agora eu vou passar. Você não tem nenhum milagre desse de João Batista. Você não tem João Batista chegando no Jordão
e ordenando que a água ficasse um pouco mais quente, porque afinal de contas, milhares de homens vinham ter com ele. Você não tem nenhum momento João Batista dizendo assim: já estou farto de comer gafanhoto e mel silvestre. Puf, apareça aqui na minha frente. Um prato típico sem igual. Não, irmãos, vocês não veem em nenhum momento João Batista fazendo um milagre sequer. Mas ele foi reconhecido como um grande homem de Deus, não por aquilo que fez, mas por aquilo que pregou, por aquilo que anunciou. E é interessante como essa mensagem ela é atualíssima. Quantas pessoas não seguem falsos pregadores, falsos mestres, porque esses falsos pregadores, esses falsos mestres, falsos oficiais, têm a velha tradição de ludibriar o povo, dizendo o seguinte: creiam naquilo que faço. Se eu sou verdadeiramente um homem de Deus, venha até aqui e eu vou curar a sua enfermidade. Não, irmãos, homens de Deus não são reconhecidos por aquilo que fazem, mas primordialmente por aquilo que pregam. Não são os milagres que dizem quem nós somos, mas é a fé quem diz o que de fato nós somos. Se nós somos filhos de Deus, confessamos uma fé lastreada, fundamentada na palavra do Senhor. Portanto, se torna um erro gravíssimo quando nós damos crédito muito mais naquilo que vemos do que naquilo que ouvimos. Aliás, parece que entra em nós o ministério de Tomé, que dizia claramente: só creio se puder ver, e não somente ver, não satisfeito com isso, se também tocar. És tu, filho de Deus? Então vem até aqui, eu quero tocar nas tuas chagas, para ver se realmente você é quem diz que é. Queridos irmãos, a fé, ela é definida como a crença naquilo que não se vê. Nós sabemos que Deus existe, e isso é fé, apesar de não vê-lo. Nós sabemos que o nosso Senhor está no meio de nós agora, e isso é fé, apesar de ninguém vê-lo. Aliás, a perfeita caricatura de Cristo, ela não pode ser moldada e esculpida na parede e nem averiguada em um quadro. A verdadeira caricatura de Cristo, ela é desenhada através da sua própria palavra. Ouvimos a palavra de Deus e mapeamos Cristo em nossa mente. E isso é fé, irmãos. Não vemos a glória de Deus, o seu estado final, o seu resplendor de glória, mas sabemos que logo iremos estar com Ele. E o nome disso é fé. Portanto, os crentes não são chamados para andarem às vistas ou por vistas, mas os crentes são chamados para andarem por fé. Verdadeiros pregadores do Evangelho, verdadeiros ministros de Deus, crentes piedosos, serão reconhecidos não por aquilo que têm ou não por aquilo que fazem, mas por aquilo que anunciam, por aquilo que pregam, por aquilo que acreditam. E nós não podemos incorrer no erro, irmãos, de querermos agora tipificar quem é de Deus e quem não é do Senhor, por aquilo que alguém possa, portanto, fazer. Se fizer um milagre, realmente é um filho de Deus. E qual é o perigo agora de acreditarmos naquilo que vemos e não naquilo que ouvimos? É a parte que está entre o verso 5 e o verso 12, irmãos. Do verso 5 ao verso 12, Cristo faz uma solene advertência aos seus discípulos. Veja que do verso 5 ao verso 12, ele não está falando com a multidão, não está falando com o povo. Ele está falando com os seus discípulos. A mensagem é reta, é para os seus discípulos. Ou seja, é para a sua igreja. E a sua mensagem é: acautelai-vos do fermento dos seus
e dos fariseus. Os discípulos interrogam o Senhor e dizem assim: Senhor, o Senhor está falando de pão? É porque a gente não trouxe o pão. Aí Cristo vai repreendê-los e dizer: vocês não já viram que eu não estou falando de pão. Por 2 vezes eu multipliquei pães, e multipliquei tão bem que vocês recolheram cestos, sobejaram cestos de pães. Eu não estou falando de pães, eu estou falando do fermento dos fariseus. Eu não sei se você já percebeu, mas a palavra fermento na Bíblia, ela é um sinal ou é um símbolo de algo muito mal. Por exemplo, as mulheres usam fermento ao produzirem um bolo. Por que elas fazem isso? Para que o bolo levede e ele cresça. É por isso que se coloca fermento na massa do bolo. Também se coloca fermento no pão. E agora há pouco lá em Rodeador dizia que a minha casa ficava de esquina, literalmente, mais na frente, assim, com a padaria. E eu me lembro quando se estava fazendo pão e o cheiro do pão chegava lá em casa, e que minha mãe dizia: olha, vá comprar o pão porque o pão agora está quentinho. E algumas vezes eu ia tão cedo à padaria que quando chegava lá na padaria, então tinha uma janela de vidro que separava o balcão da parte interna da padaria, e eu via os padeiros vestidos de branco com uma talha bem enorme e cheios de pontinhos brancos, e eles colocavam ali naquele forno, na fornalha, e depois retiravam, e aquilo que entrou bem pequenininho, branquinho, voltava agora grande e alaranjado, vinha queimado. Era o pão. Isso aquilo acontecia por um milagre. O fermento levedava a massa do pão, e o pão agora fermentava e crescia. Cristo está dizendo assim: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que seria que o fermento dos fariseus e dos saduceus? Vejam, irmãos, aqueles que andam por vistas, eles andam divorciados da palavra do Senhor, e portanto, se estão afastados da palavra do Senhor, aquilo que eles anunciam também não tem o quê? Fundamento na palavra do Senhor. E isso é o fermento dos fariseus, uma palavra que não está fundamentada na palavra de Deus. É muito bonita, mas bem, não está aí fundamentada na palavra de Deus. Nós temos um exemplo bíblico para isso. Existe um mandamento de Êxodo capítulo 20, verso de número 8 a 11, que é o 4º mandamento, que é: lembra depois do dia do Senhor, do Shabat, para o santificar. E os fariseus criaram uma doutrina em cima disso. A doutrina dos fariseus dizia o seguinte: que no Shabat Deus deveria ser adorado, e para que o Shabat não fosse violado, os homens só poderiam andar 975 metros, aquilo que no Novo Testamento nós lemos como caminho de um sábado. Se você andasse mais de 975 metros, você poderia ser encontrado quebrando o dia do Senhor e poderia ser mortalmente apedrejado. Observe que o mandamento é bom. Deus deve ser adorado, Deus deve ser temido, Deus deve ser servido, deve haver culto ao nome do Senhor. Salmo 50. Deus convoca o seu povo deve ir à sua presença para adorá-lo. Mas aqueles que moravam mais distante do templo e que não tinham uma sinagoga em sua cercania, estavam impedidos de adorar a Deus, estavam impedidos de ir ao culto. E qual era o problema de não ir ao culto? Não havia perdão de pecados, não havia ensino por meio da palavra. A família logo se tornava pagã por uma tradição que foi inventada pelos homens, com cara de piedade, mas se mostrando uma tradição má e perversa. E não é assim que as tradições más e perversas entram em nosso meio? Nós abandonamos aos poucos a palavra de Deus, e costumes contrários à vontade do Senhor se estabelecem em nosso meio. Se bem que há boas tradições e há bons costumes, eu falei isso aqui domingo passado.
Por exemplo, não há mandamento do Senhor para que a gente fique saudando uns aos outros com a paz do Senhor ou com graça e paz. Mas nós o fazemos. E é uma boa tradição. Mas não há mandamento bíblico para isso. Mas nós inferimos isso através do texto bíblico. Uma boa tradição. Coisa boa, saudemos. Nós temos tradições em nossos meios que são realizadas, mas que às vezes desconsideram a palavra do Senhor. Certa vez uma irmã me parou e nós estávamos conversando, e aquela irmã disse assim: pastor, vamos confiar em Deus, porque a palavra do Senhor diz: só cai uma folha da árvore se Deus deixar. Deu uma pane em mim na hora. Eu disse: a palavra do Senhor diz isso? Diz, pastor. A palavra do Senhor diz: só cai uma folha da árvore se Deus deixar. Eu disse: poxa vida, eu sou formado em teologia, modéstia à parte, fui um bom aluno de teologia, já li a Bíblia algumas vezes, não sei quantas, mas algumas vezes. Eu nunca li isso, nunca achei essa parte na Bíblia. Eu disse: mas você tem certeza mesmo que isso existe? Ela: tem, pastor. Eu disse: onde foi que a irmã leu isso? Acho que foi no livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Acho que foi em Provérbios. Com certeza, irmã. Porque não tem não essa parte não na Bíblia não. Ah, foi no Salmo. Eu disse: qual Salmo? A senhora lembra aí? Me ajude. Eu disse: não sei não, pastor. Acho que foi no Salmo, não sei. 33. Não, isso não, irmão. Salmo 33. Fala isso não. Será que não foi no livro de Eclesiastes, pastor? Eu disse: acho que não, também não. Pode ser um daqueles livros, Cantares. Não foi em Cantares que eu li. Eu disse: não, acho que não, irmãos. Acho que é no livro de Inventares. Não tem nada na Bíblia que fale acerca disso. Em parte alguma. Mas perceba que isso se tornou tradição no meio da igreja. E muita gente acredita nisso. Eu acho que tem entre vocês aqui muita gente que acredita nisso, né? Alguém está dizendo aí: pastor, isso tem na Bíblia mesmo. Eu vou procurar e vou achar. Eu vou lhe fazer um desafio. Se você achar, eu lhe dou R$1.000. Pode cobrar. Estou dizendo aqui publicamente. Não é porque eu tenha dinheiro para gastar com isso, não. É porque eu sei que não tem mesmo. Então eu sei que não vou dar. Mas é uma tradição dos homens. É uma tradição dos homens, irmãos. Lá em Bahia, eu dei uma palestra para os jovens. Uma jovem da igreja, nascida no Evangelho, filha de presbítero. Estou doido para dizer o nome dela, não vou dizer. Ela chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor sabe que eu nasci no Evangelho, desde pequena manhã ensina para mim a palavra do Senhor. Mas chegou na época da adolescência, eu me afastei do Senhor e vivi no mundo. Mas se tem uma coisa que eu nunca apartou-se do meu coração, é que eu sabia que estava guardado. Eu disse: que bom, irmã. Ele disse: olha, mãe me ensinou que o anjo da guarda estava comigo. Outro tilt. Como é a história, irmã? O anjo da guarda, o meu anjo da guarda sempre me protegeu e me livrou do mal. Eu disse: minha irmã, você andou em parmissa? Porque a Bíblia não fala em anjo da guarda em canto algum. Em parte alguma da Bíblia nós encontramos anjo da guarda. Você sabia que tem muito crente que acredita nisso? E ainda diz assim: tem, pastor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Só que você está fazendo referência ao Salmo 91. E o Salmo 91 está falando de quem? De Cristo. Até Satanás sabia disso e você não sabe. Porque Satanás, lá no capítulo 4 de Mateus, usou essa mesma palavra para Jesus. Até o diabo sabia disso. É interessante que você não sabe. Eu disse: irmã, não existe anjo da guarda, não. Isso não tem não, pastor. Não. O senhor tem certeza? Eu disse: tenho. Absoluta. O anjo que guarda a igreja, o nome dele é Cristo. Nós não temos anjo da guarda, não. Há um tempo atrás eu vi na televisão um pastor, ou era bispo, ou era apóstolo, eu sei lá, esses camaradas que pregam na televisão.
Eles dizendo o seguinte: olha, se seu anjo não estiver lhe protegendo, participe do culto que nós faremos a troca do anjo. Peraí, agora deu problema no anjo. Já se viu, irmãos. Sabe o que é isso? Tradição dos homens, tradição do mundo, que para muita gente está acima da palavra de Deus. Eu disse aqui que nós tínhamos como igreja uma tradição que era meio que... Certa vez eu parei um irmão aqui da igreja, que eu não vou citar o nome, ele só está presente, não se preocupe que eu não vou citar o seu nome. E ele disse assim: ô pastor, por que agora na ceia do Senhor vai ser vinho? Mas nós não só tomamos com suco de uva? Aí eu fiz a pergunta: mas a Bíblia manda tomar suco de uva ou vinho? Ele disse: vinho. Eu disse: por que você está dizendo que é suco de uva? Não, porque a nossa tradição, faz tempo isso, desde 2000 e pouco, com o pastor fulano de tal, nós só tomamos suco de uva. Eu disse: mas a Bíblia manda tomar o quê? Vinho. Aí eu disse: por que você está querendo tomar suco de uva? É por causa da nossa... Eu disse: irmão, prenda. O irmão... Deixa eu refazer a pergunta aqui de novo para o senhor. O senhor está me dizendo que a Bíblia diz para tomar vinho, mas porque muito tempo na igreja toma suco de uva, aí vai ficar tomando suco de uva? Quem é maior aqui, a tradição ou a escritura? Aí ele disse: a escritura. Eu disse: então pronto, então vamos ficar com quem? Com a escritura. Nosso problema, irmãos, é que nós podemos muito bem identificar uma doutrina equivocada se ela não tiver fundamento, fulcro na palavra do Senhor. E é isso que Cristo está advertindo os fariseus e os saduceus: vocês estão chegando a mim com um fundamento fora da palavra de Deus. E agora ele adverte os discípulos dizendo: tome muito cuidado com o fermento dos fariseus. Porque o fermento dos fariseus é o quê? Doutrina fora da palavra do Senhor. Nós temos que evitar o erro, para não sermos condenados com o mundo. Falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores, falsos oficiais, falsos líderes tendem a trazer para a igreja um ensinamento fora da palavra do Senhor. E geralmente eu tenho advertido aqui a igreja dizendo: irmãos, instiguem o pastor e perguntem para ele: pastor, será que o que o Senhor está pregando está na palavra de Deus? Porque se tiver, eu vou aceitar com um coração livre e aberto, como dizia Lutero, com um coração cativo. Porque se aquilo que o Senhor ensina não está na palavra de Deus, não está na hora da gente arredar desse ensino. Não sei se você sabe, por 1000 anos, quando a igreja apartou-se da Escritura e abraçou a tradição dos homens, uma péssima tradição por sinal, ela caiu na obscuridade. Passaram a adorar as imagens, outros santos, e abandonaram a adoração a Cristo. E a igreja até criou uma regra para isso, não sei se você sabe, que a igreja, até dantes oficial, ela dizia: o que nós fazemos para os santos não é um culto de adoração, é apenas um ato de veneração. Eles chamam isso de dulia, que é a palavra para serviço. Aí você diz: mas vocês são mariólatras, vocês adoram a Maria. Ele diz: não, isso aí é uma hiperdulia, é um serviço a mais, é um serviço melhor. A pergunta é: tem amparo na Escritura isso? Não tem. Por que vocês fazem as suas orações a outros destinatários? Vocês colocam outros intercessores, outros mediadores. Tem amparo na palavra de Deus para isso? 1 Timóteo capítulo 2, verso número 15, responde isso. Obviamente que não tem. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Pronto. Mas por que se adora? Veja, é por causa da tradição.
que a tradição abandona a palavra de Deus, ou a tradição tende a enxergar a palavra de Deus fora daquilo que a palavra de Deus realmente quer dizer. E nós corremos um grande perigo. E ainda hoje nós podemos estar ouvindo mensagem farisaica e saduceia. É toda mensagem que está fora do padrão das Escrituras, que desconsidera a palavra do Senhor. Esses dias a gente vinha de Campina Grande, aqui eu vou recitar. Vinha eu, minha esposa, Rony, Larissa e Renata. Nós vimos no carro. E Rony era um motorista. Aí eu acho que Rony estava com a velocidade ali perto dos 100 km, um pouco a mais. Acho que Larissa quem comentou isso, né? Assim, olha, tome muito cuidado. Aí ela assim, uma líder religiosa, aí eu não vou dizer o nome, dá uma vontade de dizer, mas eu não vou falar quem foi que Larissa citou. Disse que Deus tem um anjo que acompanha o carro dos crentes. Só que tem um problema. O anjo só vai até 70 km. Depois de 70 km o anjo fica para trás. Eu cá comigo, tá difícil. Então, se a gente está com mais de 100 km, quando chegar mais na frente, a gente vai ter que parar o carro, ficar esperando, e o anjo vai e chega junto. Bora, anjo, com a gente agora. Quando a gente estiver bem na frente, a gente para o carro e ele espera. O anjo do carro. Rafael de Rodeador pegou um frete, uma carona, não sei, com um líder religioso aqui da cidade. E eles iam conversando na época da seca, dizendo, rapaz, está vendo o calor enorme, a seca está grande. Aí ele disse, é porque os crentes não estão orando para o anjo da chuva. Bem, eu já ouvi dizer que os índios batiam tambor e faziam uma fogueira e corriam ao redor dela para que a chuva viesse. Mas a Bíblia, em canto algum, também fala de anjo da chuva. Ele está na Bíblia, irmãos. Eu não sei qual é a Bíblia que ele está dizendo, mas ou a Bíblia que ele usa. Mas pelo menos nessa que a gente usa aqui na igreja, não tem anjo dos 70 quilômetros e também não tem anjo que só ande, aliás, que mande chuva. Ou o anjo está com a asa quebrada, ou é um filhote de anjo ainda, né? Só pode ir até 70 quilômetros. Vai que o anjo tem um filhote, né? O filhote só pode ir até 70 quilômetros. Sabe o que é isso, irmãos? Tradição dos homens que querem incutir na palavra de Deus aquilo que a palavra de Deus não ordena e nem ensina. Uma vez eu estava no Betel Brasileiro, quando um seminarista chegou para mim, e eu era seminarista também, ele disse assim, você sabia que eu posso fazer o que eu quiser daqui para frente, minha alma está salva? Isso como é a história? Se eu posso fazer o que eu quiser daqui para frente, minha alma está salva. Eu repito que eu acho que não estou ouvindo isso que eu estou ouvindo. Ele disse, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu bem entender, porque minha alma já está salva. Eu disse, como é que tu conseguiu essa graça todinha? Ele disse, não, porque a Bíblia diz que quem ganha uma alma, sabe o é, e tem uma multidão de pecados perdoados. Eu disse, sim, e o que é que tem a ver com o que tu está dizendo? Ele disse, olha, eu tenho aqui na minha agenda o nome de mais de 30 pessoas que eu já ganhei para Jesus. Se você multiplicar 30 pelas milhares de pessoas, pelos milhares de perdões que Deus já me deu, então eu já posso pegar daqui para a minha vida que eu já estou garantido. Eu disse, criatura, vamos com calma, porque a Bíblia está dizendo que quem ganha uma alma tem uma multidão de pecados perdoados, não é você, é ele que se converte. Então acho que você leu a Bíblia um pouco apressado e esqueceu da pontuação. Quem tem o perdão de pecados é o que recebe salvação, e não é você que prega o Evangelho. Pregação do Evangelho não me perdoa pecados não. Pregação do Evangelho para nós é um ato de obrigatoriedade, não é um ato de graça, não é um ato de oferenda a Deus. Olha, eu vou oferecer a Deus a minha vida e vou agora pregar o Evangelho. Meu irmão, pregar o Evangelho é para todos os crentes, quer os oficiais, quer os não oficiais, quer o pastor, quer o membro. Todos nós temos a obrigação de pregar o Evangelho, porque afinal de contas todos nós somos ovelhas, inclusive o pastor é ovelha, e a ovelha do único pastor que há sobre a igreja, que é Cristo. Mas sabe como é que isso surge no seio da igreja? Quando os homens literalmente abandonam o caminho da palavra do Senhor, e aí entram em caminhos completamente obscuros,
Há um tempo atrás, faz tempo, e aqui eu vou encerrar nos exemplos, são muitos. Eu fui chamado para dar a ceia do Senhor numa igreja que não era presbiteriana. Então eu falei com a liderança da igreja e disse: olha, eu vou dar a ceia do Senhor, mas eu sou reformado e a ceia do Senhor vai ter que ser ministrada dessa forma. Não, pastor, não tem problema não. O senhor diz e a gente faz. Beleza, tá bom. Aí fui para a igreja. Devia ter umas 70 pessoas, 80 pessoas na igreja. E eu fui ministrar a ceia do Senhor. Terminando de ministrar a ceia do Senhor, então eu vi que sobrou pão e que sobrou vinho. Aí a esposa de um diácono veio, pegou o pão, colocou numa caixinha de papelão, acho que era uma caixinha de sapato, não sei, pegou o vinho e começou a derramar no chão. Eu disse: homem, não faça um negócio desse não, você está jogando o vinho no chão, tenha calma, bota na geladeira. Assim, não, pastor, aqui a gente, quando sobra da ceia, a gente derrama o vinho na cova, faz uma covazinha e enterra o pão. Eu disse: irmão, não estou entendendo. Eu sabia o que ela estava falando, mas eu disse: irmão, não estou entendendo. É porque aqui não é o corpo de Cristo. Eu disse: é não, aí é pão. E aqui não é o sangue de Cristo. Eu disse: é não, é vinho. É porque a gente tem a tradição aqui de enterrar o Senhor. Eu disse: todo domingo vocês fazem isso, é? Todo domingo vocês enterram Cristo aqui do lado da igreja? É sério. Eu disse: onde foi que a irmã viu isso, hein? Não, foi o pastor fulano, fundador da igreja, que nos ensinou isso, que passou para o pastor Cicrano, passou para fulano, que passou para aqui, chegou até nós. Eu disse: é uma tradição, só que não é uma tradição bíblica. Não tem amparo, não tem fundamento na Escritura Sagrada. O que você está fazendo é pecado, por sinal. A senhora está jogando comida fora e está jogando vinho fora. Ah, disse: quem vai beber isso? Eu disse: eu, me dê. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com a falsa tradição que pode entrar em nosso meio quando nós escutamos pregações fora da palavra do Senhor. Qualquer ensinamento que seja lançado para a igreja tem que ter fundamento na palavra de Deus. Ou caso contrário, nós corremos um grande risco de atentarmos contra o nosso Senhor a quem servimos. E esse risco pode ser terrível. Algumas práticas que nós podemos ter, elas podem ser tipificadas como práticas pagãs, porque não encontram um amparo na Escritura Sagrada. Algumas práticas que você pode ter na sua vida podem estar em confronto com o Evangelho Sagrado. E você deve saber claramente que se você abandonar essa prática equivocada, o Senhor claramente lhe perdoará. Ele é gracioso para isso. Lembrem-se do conselho de João, 1 João capítulo 2, verso 1: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, vocês terão Cristo como um advogado. Mas o apelo dele é: filhinhos, não pequeis. Vocês sabem muito bem o que é pecado. É uma prática que você comete, que quebra a Escritura Sagrada, quebra a lei do Senhor. E era isso que saduceus e fariseus faziam. Entregavam ao povo de Deus um ensinamento que não era um ensinamento da palavra do Senhor. E aí muitos crentes pecavam contra Deus, cometiam erros grosseiros e traziam sobre si ampla condenação. Irmãos, os nossos olhos devem estar abertos e os nossos ouvidos devem estar atentos a isso, para que nós não possamos pecar contra o Senhor. Então, o conselho final de Cristo é no verso 12: então compreenderam que não dissera que se guardassem o fermento do pão. O problema não é o pão, aquilo que entra na boca do homem, mas da doutrina dos fariseus. A doutrina dos fariseus pode nos levar à condenação. E você quer ver isso?
Abra a Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5. Se bem que o resultado de todo o texto começa no verso número 1, que conta a história de um pecado gravíssimo cometido por alguém que mantinha relação sexual até com a esposa, a mulher do seu pai. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Vejam só, olhe só. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia como é haver alguém que possua a mulher de seu pai. Veja o grau de pecado. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então Paulo está dizendo o seguinte: existe entre vós um irmão aí que, aliás, ele não vai chamar de ficar de irmão, porque aqui a partir do verso 9 e 10 ele vai dizer que não é irmão. Ele vai dizer: há alguém aí entre vós que mantém relação sexual com a esposa do pai, e vocês nem sequer estão entristecidos porque essa pessoa ainda está no meio da igreja. O que é que aconteceu em Corinto? Os irmãos dizem o seguinte: nós vamos agir com amor, vamos perdoá-lo. O pecado dele, afinal de contas, só foi fornicar com a mulher do pai. O que é isso? Isso é besteira. Pois bem, isso era o pecado que estava cometendo. Aí Paulo diz: eu na verdade ainda estou ausente no corpo, ou seja, eu não estou aí com vocês, mas presente no espírito. Já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou em nome do Senhor Jesus Cristo, junto a vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal feito o quê? Entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Vamos descobrir de quem é o espírito que vai ser salvo aqui no dia do Senhor Jesus. Se é o espírito daquele que foi entregue a Satanás ou de alguém. Verso 6 diz assim: não é boa a vossa vanglória ou a sua jactância. Não sabeis que um pouco de quê? Fermento. O que é que o fermento faz? Faz levedar toda a massa. Purificai-vos, pois, do fermento velho. A palavra purificai-vos, do grego, a palavra que tem a ver com kadosh, significa separe-se. A palavra santo significa separado. Então Paulo está dizendo assim: separe-se de vós o fermento, que é um lembrete de quê? De pecado, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa. Lembre-se que na Páscoa comia-se os pães o quê? Ázimos, pães sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa não com o fermento velho, ou seja, não com o pecado, nem com aquele que ama o pecado e está na prática do pecado, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. É isso que Paulo está dizendo. Quem é o espírito que está salvo aqui? O espírito que vai ser salvo aqui é o da igreja. É a igreja que está sendo salva quando ela se aparta do fermento velho do pecado. Se você acreditar aqui que o espírito que é salvo é desse pecador que tinha relação sexual com a esposa do pai, e que Paulo, juntamente com a igreja e com o Espírito de Cristo, entregou a quem? Entregou a Satanás. A minha pergunta é: existe salvação em Satanás? Você já viu algum crente aí morto de alegre? Eu encontrei salvação em quem? Em Satanás. Eita, bacana, lindo, maravilhoso. Esse aqui serve a Deus. Aí tem uns testemunhos ali, serve a quem? A Jeová. Tem nenhum ali que diz que serve a Yeshua, e tem fulano de tal que serve a quem? A Satanás. É maravilhoso. Como é a paz dele, hein? Você dá a paz do Senhor a ele, ele diz a paz de Satanás para você. Pegue sua paz e vá para o inferno, né? Não, irmãos, não é isso que o texto ensina. O texto claramente está dizendo para nós todos é que o espírito que vai ser salvo aqui é o espírito dos irmãos, é a massa que não vai ser levedada,
Lembre-se que Paulo diz aqui: façamos a festa com quais pães? Com os ázimos de quê? Os ázimos da sinceridade e da verdade. Não com pão fermentado, não com crentes em pecado. E quando é que nós adquirimos essa mazela? Quando damos ouvido a todo tipo de doutrina que não tem fundamento na palavra de Deus. Quando nos rebelamos contra a palavra do Senhor, porque ela fala a verdade que nos confronta. Quinta-feira agora nós falamos que cristãos que vivem na piedade não são cristãos que vivem na paz, não é isso? O mundo é que diz que nós queremos paz, até solta uma pombinha branca, coisa mais linda. O mundo diz: nós queremos paz, enquanto que os cristãos dizem o quê? Nós queremos a verdade. Não é a paz a qualquer custo que buscamos, mas a verdade a qualquer preço. Os ázimos são da sinceridade e da verdade. São aqueles crentes que se submetem ao teor da Escritura Sagrada, ao teor da Palavra de Deus, ao reto ensinamento de Cristo, e que recusam qualquer outro ensinamento que não tenha fundamento na Palavra do Senhor. Amém? Deus, em Cristo Jesus, os abençoe.